glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Abre a tua Bíblia aí no livro de Tiago, aleluia. Tiago no capítulo 3. Novo Testamento, aleluia. Lá depois de Hebreus. Tiago, no capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Vamos lá, ficar de pé para ouvir a palavra do Senhor. Hoje é bem interessante o tema hoje, aleluia. Vamos falar sobre a língua. Quem é que tem língua aí? Todo mundo é ninguém aleijado, né? Todo mundo tem língua. E quem é que de vez em quando fala o que não devia? Eita, né? Quem é que nunca, né? Todo mundo. Vamos lá, Tiago no capítulo 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha aí. Porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido, aleluia, domado pelo gênio humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar doce? Aleluias. Que entre vós é sábio e inteligente, mestre em mansidão da sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos vanglorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois
Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém, aleluia. Glória a Deus, pode exaltar o nome do Senhor. E podem sentar, meus amados, aleluia. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o perigo da língua. Eita Deus. É interessante, para começar, que a língua, como a gente vê aqui, como o Senhor diz, ela pode trazer, como a gente já sabe bastante, né? Ela pode trazer bênção e maldição. Aí eu pergunto para você, será que na sua juventude, no seu tempo de criança, você já ouviu alguma palavra assim, maldita de alguém, às vezes até de alguém que você amava, e essa palavra lhe perseguiu durante a sua vida? Será que você já ouviu assim de uma mãe, de um pai dizendo assim: você é muito burro, você é muito burra, você não vai dar para nada não, tá vendo, ninguém vai lhe querer, você não é inteligente o suficiente para passar na prova? Muitas coisas a gente ouve desse tipo no percorrer da nossa vida, e a gente vai continuar ouvindo de muita gente. Mas o que é que a gente pode mudar disso? Vamos começar nas palavras que a gente ouviu. Uma vez eu me lembro que eu ia fazer uma prova simples, uma prova lá para tirar a carteira de habilitação. Aí lá na minha família, ninguém tinha carteira ainda, acho que somente uma irmã minha tinha carteira. Aí os outros familiares diziam assim: é muito difícil, você não vai conseguir. Aí os meus amigos: estude, porque é complicado. E eu comecei a ficar assustado com aquilo ali. E olha que eu não me achava assim um nível muito baixo no estudo, mas me preocupou. De tantas pessoas chegarem e dizer assim: olha, é difícil, viu, estude. É isso e aquilo outro. E aquilo ficou na minha mente. Aí eu poderia ter tomado dois caminhos. Um, que geralmente acontece na vida de muita gente, é ouvir uma palavra negativa e ali desistir do meu sonho. Nós passamos por muitas coisas dessas. Às vezes você quer uma coisa, mas vai ter alguém no seu mundo que vai dizer assim: não, isso não dá para você não. Tá vendo que não vai conseguir alcançar essa bênção? Tá vendo que esse caso aí não tem jeito? Não vai dar certo não. Te conforma. Muita gente vai passar muito tempo falando isso pra gente, esse tipo de coisa. Então, me deu medo daquilo ali. E eu poderia ter parado, é verdade. Mas não. O meu medo me influenciou para algo bom. Já que é tão difícil assim, então vou me preparar melhor. Então eu comecei a estudar, peguei provas passadas. Comecei a conversar com gente que já tinha feito a prova. E essas provas aqui, como é que cai lá? Eu fiquei por dentro de como é que funcionava a prova todinha. É 20 questão disso, 20 questão daquilo ali. Essas aqui valem mais, essas aqui valem menos. E eu estudei. E o resultado da prova, eu tirei 9,65, eu só errei uma questão. Para mim foi muito fácil. Mas por quê? Porque eu me preparei bastante. Eu não deixei aquele medo me dominar, porque muitas pessoas desistem antes mesmo de tentar. Eu conheci várias pessoas que fizeram a prova, foram reprovadas e nunca mais fizeram. Tem gente que eu conheço que já perdeu moto, já perdeu carro, porque simplesmente não tem coragem de fazer a prova. Aí fica andando de forma ilegal e quando é pego, perde tudo. Porque é assim. Se você é pego sem a carteira, você tem o seu imóvel abatido lá. O seu móvel. Então são palavras que vão acontecer. Mas pastor, hoje em dia eu já me converti. Eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida.
Existe um texto lá de Gênesis, no capítulo 30, que tem uma história interessante, que tem tudo a ver com a nossa pregação de hoje. Lá no texto de Gênesis, no capítulo 30, se você quiser depois você dar uma olhada em casa, ou então você reassiste aqui o nosso vídeo lá no YouTube, que é uma história bem clássica. Jacó fez um acordo com um homem que, se as ovelhas nascessem chalpiscadas, ou nascessem com cor misturada, ou nascessem de uma forma lá escura, essas ovelhas eram dele. E naquele momento, o sogro dele já sabia que a maioria das ovelhas não nascia dessa forma. Era muito raro uma ovelha nascer daquela forma ali. Mas o que é que acontece nesse contexto? Jacó, simplesmente ele usou uma estratégia até boba. Ele começou a colocar certas varas numa determinada posição quando as ovelhas lá iam reproduzir, quando as ovelhas iam beber água. E incrivelmente as ovelhas começaram a nascer daquela forma. Aí eu lhe pergunto, mediante a ciência, só o fato de um animal ou uma mulher olhar para uma cor vai mudar alguma coisa? Não vai, porque é genética, né? A gente já sabe disso hoje. É impossível, nem sei se eu uso essa palavra impossível, mas é praticamente impossível de um casal de loiros nascer um moreno. Eu nunca vi. Da mesma forma que é impossível de um casal de moreno nascer um louro. Então o pessoal diz logo assim: eita, é filho do amante, né? Esse cara pulou a cerca. Então não tinha como ali dar certo. Então isso aqui vai diretamente com o nosso texto. Por quê? Porque houve uma palavra liberada sobre a vida de Jacó. Só quero chamar de Davi. Sobre a vida de Jacó. E um ponto que a gente tem que saber para se livrar de uma palavra mal é que a gente tem que ter a ação também. A gente não pode simplesmente aceitar a palavra negativa. Lembra o que foi que eu fiz lá quando eu fiquei receoso por causa da prova? Eu fui estudar. Davi tinha ali uma palavra, um acordo. Vai nascer daquela forma. Jacó, pegou lá as varas e colocou de frente às ovelhas. E começou a nascer ali daquela forma. Mas só que tem um detalhe que vai além disso aqui. Existe a fé. Porque não é simplesmente eu tomar uma atitude por mim mesmo. A fé tem que estar presente. No texto de Tiago fala que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus. A verdadeira sabedoria provém de Deus. Porque se Deus quiser, Ele pega a sabedoria do homem e transforma em nada. Ele reduz a algo insignificante. Foi o que ele fez aqui com o sogro de Jacó. Ele quis dar uma de esperto. Eu vou já enganar esse abestado aqui. Eu quero que ele trabalhe para mim durante muitos anos, mas ele agora está pedindo o salário dele. Eu vou dar essas ovelhinhas que nascem ali raramente, uma chamuscadazinha, uma cor mais fechada, eu vou dar para ele se consolar. Ele pensou o quê? Na ciência humana. Mas só que Jacó foi o quê? Ele foi na ação divina mediante a fé. Com isso eu tenho que te dizer que a melhor estratégia sempre vai vir de Deus. A melhor estratégia sempre vai vir de Deus. A sabedoria real vem do Senhor. Mesmo que venha a ser uma coisa que você ache estranha. Mesmo que seja uma coisa que você ache até ridículo. Eu conheci um rapaz, nessa história é bem antiga. Se alguém já ouviu esse culto, né? Vai ouvir de novo. Tinha um rapaz que chegou no trabalho, aí brigado com a mulher. Já estava brigado com a mulher há muito tempo. Estava no ponto de se separar já. Não conseguia mais nem falar com a esposa dentro de casa. Aí de repente ele chegou um dia aí conversando com outro rapaz que era evangélico. Aí
O cara percebeu que ele estava mal e disse assim: o que é que tu tem, cara? Eu acho que eu vou me separar da minha esposa. Está com tanto tempo que a gente não se fala. Está um clima tão pesado dentro da minha casa. Eu já não sei o que é que eu faço. Aí simplesmente esse cara disse assim para ele: olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, parece até loucura, mas é Deus que está dizendo aqui para me falar contigo. Pois diga aí o que é que é. Quando tu chegar em casa hoje, tu arruma a tua cama? Aí como é que é? Tu arruma a tua cama. Quando chegar lá, assim que tu entrar dentro de casa, toma o teu banho, aí vai, arruma a tua cama e deixa ela lá prontinha. Aí tá bom, não vai me custar nada. E nesse dia ele pegou e arrumou. Aí não sei o que foi que aconteceu no mundo lá, sobrenatural, que a mulher simplesmente viu aquela cena e olhou assim: amor, vamos conversar? Ninguém explica as coisas de Deus. A gente tem que ter ação. A gente tem que ter atitude. Porque se não tiver atitude, a gente não tem fé. Tem muita gente que diz assim: eu tenho muita fé. A minha fé é grande demais. Mas se não tiver atitude, se não tiver ação, você não tem nada. Você é só um grande falador, que nem está dizendo aqui na palavra. Se você diz que tem muita fé, mas não tem atitudes, você não tem nada. Eu creio muito em Deus, eu temo tanto a Deus. Aí na primeira oportunidade você vai fazer o que é errado. Será que essa pessoa teme mesmo a Deus? Será que realmente ela é fiel ao Senhor? Não. Tudo que a gente alcança em Deus é necessário ter atitude. Mas é tudo mesmo. Porque o Senhor está mais preocupado com o seu coração. O Senhor está mais preocupado com a sua vida. A gente pode olhar para a história, aí vai ver muitos casos em que Jesus pediu para as pessoas tomarem atitude. A gente vê ali o cego, vai e se lava lá no tanque. Ele teve que sair andando pela cidade todinha cego, batendo em todo mundo para lavar lá o rosto. Mas foi que ele disse para Naamã, através do profeta: mergulha 7 vezes. Quebrou ali o orgulho. Sempre vai ser nesse tipo de situação. O que é que ele falava? Vem a mim, aquele que quer ser curado. E ali as filas se formavam. Lembra lá daquela mulher? Eu vou e eu tenho fé que se basta eu tocar no vestido dele, na orla, eu vou ser curada. Sempre tem uma atitude. Sempre, não vou dizer sempre não, geralmente, quase todas as vezes, Deus vai pedir algo do povo dele, para quem quer receber uma graça, para quem quer receber uma bênção. Aí nesse contexto, existem as pessoas que são aquelas acomodadas. Quem nunca ouviu assim de uma pessoa: irmão, ore por mim, Ore por mim, irmão. Quem nunca ouviu uma dessa? Estou precisando tanto de ajuda. O que foi? Eu estou com uma doença terminal, Essa é pesada. Eu estou com câncer. Irmão, é mesmo, Vamos lá na igreja? Irmão, sabe por que é? Porque eu não tenho tempo para nada. Uma pessoa dessa quer ser curada? Uma pessoa dessa tem fé em Deus? Eu já vi pessoas entrar na igreja sendo arrastadas, levadas nos braços. Já vi pessoas assim, andando assim de 4, porque não tinha condições mais querer ir para a igreja para receber a cura, e foram curados. Aí uma pessoa que diz que está com um problema muito grande, uma necessidade extrema, mas não quer buscar Jesus, essa pessoa não vai conseguir. Deixa eu ver, não está aqui não, posso falar. É para a honra do Senhor Jesus. Na terça-feira retrasada, veio uma mulher aqui, muito amada nossa, e disse assim: pastora, ore pela fulaninha de tal, porque ela está com suspeita de um câncer, na verdade já foi detectado. Ela já fez exames, falta só confirmar para ver o que é.
Aí na hora da intercessão, aí o Senhor me tocou e disse assim: olha, aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, o Senhor abre. Fala isso para ela. Isso foi na terça retrasada. E a mulher olhou assim: eu vou, pastor, vou falar isso para ela amanhã mesmo. Já está com 2 terças, cadê a mulher? Será que ela quer? Primeiro, querer ela quer ficar curada. Quem é que não quer ficar curado? Mas a pergunta é: será que ela tem fé? Porque é muito claro, gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não tenho atitude. Porque se ela crê que Deus pode curá-la, ela vai vir e vai receber a cura. Mas enquanto ficar em casa, quando ficar dando uma de coitadinho, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Por quê? Porque Deus, Ele não se importa com o que é que as pessoas estão pensando dele, não. Deus não está dando a mínima para quem não quer nada com Ele. A mínima mesmo. É, pastor, Deus é cruel assim? É. Sabe por quê? Porque Ele já mandou Jesus. Para todos os males da humanidade, Ele já mandou Jesus. Ele amou primeiro, diz a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho. Então, para todo o mal que existe na face da terra, Jesus já veio. A cura já está esperando, a bênção já está esperando, a mudança já está esperando. Basta o homem o quê? Querer. Mas se o homem não quer, Deus ele não vai correr atrás de ninguém. Não vai mesmo. De forma nenhuma. Aí o que é que acontece? O preço já foi pago. Outro exemplozinho. Há um tempo atrás, pouco tempo mesmo, a gente visitou um rapaz que estava já no estado terminal. E nas conversas que a gente falava, ele dizia assim: eu quero minha cura sim. Eu creio que Deus vai me curar. Glória a Deus. Mas só que o objetivo era errado. Eu quero que Deus me cure porque eu quero voltar para minhas farras. Eu quero que Deus me cure porque eu vou voltar para a gandaia que eu vivia. E eu vou ficar curado porque o meu pai já teve e sobreviveu, está lá vivo. Uma tia minha já teve, um fulaninho já teve. Então tudo bem. E eu vou também ficar bom. Aí eu te pergunto, ele pode ali conseguir algo da ciência com esse pensamento. Ele pode conseguir algo dos homens com esse pensamento. Mas de Deus ele não vai conseguir nada. Por quê, pastor? Não é crueldade não. É não, gente. Deus ele não está ali ligando para quem não quer Ele. Se você hoje decidir, eu não quero Deus na minha vida, Deus vai respeitar a sua opinião. Não importa quem você é, você pode ser jovem, você pode ser adulto, você pode ser um idoso. Se você disser assim, eu não quero Deus na minha vida, é ponto final. Ele não vai atrás de você, não. Ele não vai ficar correndo atrás de você. Talvez, mediante a oração de alguém, ele ainda, na misericórdia, ele mande uma pessoa lá. Por quê? Porque Deus, ele é sabedoria e ele é misericórdia também. Então, mediante uma situação dessa pode até ocorrer, mas quando uma pessoa decide, pronto, é ponto final. Eu me lembro de um testemunho muito forte de um rapaz que era homossexual, que ele já estava vivendo há não sei quantos anos lá, na prática da homossexualidade, e sempre ia alguém atrás dele para pregar a palavra de Deus. Ele tinha parentes que eram da igreja, tinha uma avó que clamava muito por ele, e sempre onde ele andava aparecia alguém para pregar para ele. E às vezes até em festas assim, do nada aparecia alguém, daquelas pessoas que você identifica ela no meio de uma multidão,
aparecia lá alguém, ia diretamente lá onde ele estava e dizia assim: olha, Deus não te quer nessa vida aí não. Deus está te chamando. Deus tem algo especial contigo com a tua vida. Aí numa dessas situações ele se irou. Numa dessas situações ele ficou revoltado, porque alguém chegou lá na farra dele e foi pregar a palavra de Deus para ele. E ele, cheio de ira, cheio de ódio, ele disse assim para o Senhor: olha Deus, eu não quero mais nada contigo não. Me deixe. Desista de mim. Eu não quero mais nada que venha de ti. E saiu andando na rua. Aí quando ele foi andando, depois de ter falado isso, ele disse que sentiu logo um frio. Sentiu um frio. Ele sentiu ali um arrepio ali no corpo. Aí de repente, ele ouviu uma voz bem baixinha falando assim na consciência dele: olha para trás, meu filho. Aí quando ele olhou para trás, ele viu uma legião de demônios atrás dele. Ele viu uma legião de demônios. Eu já vi poucos demônios, mas eu nunca vi uma legião junta assim. Tinha uma legião inteira atrás dele. E na hora que ele viu aquilo ali que perseguia ele, automaticamente ele dobrou o joelho e pediu perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa da besteira que eu falei. Eu não tinha noção do que é que eu estava pedindo, não. Eu não tinha noção do que é que estava rondando a minha vida. E aquela noite foi a última noite que ele saiu para farrear. Foi a última noite que ele foi um praticante da homossexualidade. A gente não tem noção das vezes das coisas que a gente fala. Aí a gente chega no outro ponto da nossa palavra. Às vezes a gente usa da nossa própria boca para se amaldiçoar. Eu conheci um homem que ele vivia sendo atentado a trair a sua esposa. Ele sempre estava ali resistindo para não trair a sua esposa. E uma noite, ele simplesmente disse assim para Deus: quer saber de uma coisa, Senhor? Eu vou fazer, me permita fazer. Eu vou trair minha esposa hoje. Já estou cansado dessa situação. É uma coisa natural minha, é natural do ser humano. Meu pai teve tantas amantes. Não tem problema não, eu vou ter uma também. E aconteceu que naquela noite ele traiu a esposa dele. Ele traiu. Resultado daquela traição, a partir daquela noite começou um ciclo de destruição dentro da casa dele. A partir daquela noite começou um monte de desgraça acontecendo na vida dele. E depois de muito sofrer, ele chegou à conclusão que aquilo aconteceu por causa de uma palavra que ele liberou. Por causa de uma palavra que ele simplesmente abriu lá a boca e permitiu. Porque a gente não faz noção, igreja, do tanto de livramento que Deus dá pra gente. A gente não faz noção, não tem noção do monte de livramento que o Senhor nos garante todos os dias. Mas é interessante que a gente saiba de uma coisa. Se lembra daquela nossa palavra de quinta-feira passada? Quem não lembra, eu vou recordar aqui. A palavra foi assim, Deus dizendo para a humanidade, para os jovens especificamente: jovem, vai, faz tudo aquilo que o teu coração te agradar, o que os teus olhos querem ver, vai e faz. Mas ele diz assim: olha, mas vai ter um dia que eu vou lhe cobrar. Vai ter um dia que eu vou chegar para você, e aí, o que foi que você fez da sua vida? Deus, ele age assim com todas as pessoas. Deus, ele não impede ninguém de fazer o que quer. Mas é ninguém mesmo, mas chegar um dia que ele vai cobrar. E aí? Vamos prestar conta de tudo que você fez? Chegou a hora. Às vezes a gente se depara com pessoas, e isso aqui serve pra gente, principalmente para os adultos.
Às vezes a gente se depara com pessoas que querem extrapolar, querem viver a vida delas, querem fazer isso, aquilo, outro. Ah, porque a vida é minha, eu já fiz 18 anos, já sou um adulto, não pago nada dentro de casa não, mas já sou um adulto. Eu quero viver a minha vida. Às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, às vezes é um parente que diz assim, eu vou fazer o que eu quero. Aí, mediante essas situações, o que é que acontece? Faça isso não, meu filho, pelo amor de Deus. Você vai acabar com a sua vida, né? Assim, a gente fala. Olha o que é que tu está fazendo dentro de casa, tu vai acabar com tudo. Olha o exemplo que tu está dando para as crianças. A gente tem esse tipo de atitude, não é verdade? A gente tem, porque a gente está temendo pela pessoa, não é verdade? Mas o que é que Deus nos fala na palavra dele? Lá do livro de Cantares. Meu filho, vai e faz o que tu quiser. Vai. Aí tu quer ganhar o mundo? Vai. Quem nunca ouviu uma dessa? De uma pessoa fria? Eu já. De uma pessoa fria. Às vezes a gente pensa até que é raiva, né? Tá com abuso. Mas quem ouviu uma palavra dessa assim? Vai, filho, vai. Faz o que tu quer. É a mesma coisa que Deus diz para a humanidade. Deus, ele não permite, aleluias, às vezes que a pessoa perca a vida, mediante uma oração, mediante clamores, intercessão, mas ele não impede ninguém de fazer o que quer. Eu e você podemos fazer o que a gente quiser da nossa vida, não tem nada que impeça. Assim como essas pessoas também, não há nada que impeça elas. Mas só que Deus diz, olha, aí vai ter um dia que eu vou, viu? Eu vou cobrar. E tudo que você vai semear, vai ter colheita, viu? E essa colheita às vezes vai ser pesadíssima para você. Eita, pastor, estou começando a me lembrar da pregação da semana passada. Estou começando a me lembrar que até na minha juventude eu tenho que escolher o que é bom e o que é ruim. É sim, é essa mesmo. Se uma coisa já é claramente ruim, então se afasta logo. Se eu sei que uma coisa vai me prejudicar lá na frente, não quero conversa com isso aí não. Aí vamos pegar os jovens. É bom ter amigo, não é? É bom, Arthur, ter amigo? Não é, Giovana? É bom ter amigo? Todo mundo gosta de ter amigo. Todo mundo gosta. E como é bom ter amigo, viu? Mas amigo de verdade. Aí o que é que acontece? Às vezes, uma pessoa que é legal, uma pessoa que é descolada, tem práticas ruins, né? Aí o que é que você vai fazer? Você vai excluir todo mundo? Não, se você for fazer isso, então você vai ver uma solidão eterna. Porque não existe ninguém perfeito. Você pode olhar para o defeito de muita gente, às vezes você não vai enxergar o seu, quase sempre. Então, se a gente for caminhar nessa linha aqui, ninguém é perfeito e ninguém vai ter amigo nunca. Mas o que é que acontece? Eu tenho o meu dever de quê? De cuidar até das outras pessoas. Se eu sei que uma pessoa que é minha amiga está indo pelo caminho ruim, o que é que eu vou fazer? Vou fazer ela voltar ou vou junto com ela? Eu tenho que tentar fazer ela voltar, né? Mas se ela não quiser, aí vai chegar um ponto que você diz para mim, é só até aqui. Eu só posso ficar até aqui. Isso é tão bíblico, isso é tão certo, que você enxerga ali nas pessoas que vão fazer coisas erradas. Por quê? Porque geralmente quem se reúne para fazer coisa errada faz o quê? Escondido. Não é verdade? Quem se reúne para fazer o que não presta, faz escondido. Seja uma fofoca no colégio, ou seja um assalto. Ei, fulaninho, vem cá. Já tem um ditado, quem cochicha o rabo espicha, né? Tu tá sabendo de quem? A fulaninho tá com outro paquerinha, não sei. Diz aí que ele chamou ela para ir lá na casa dele, amanhã ela disse que vai. Eita!
Aí junta outro grupinho. Ei, fulaninho, o que foi? O menino tá chamando, ó. Diz aí que ele trouxe uma carteira de cigarro. Bora lá, atrás da quadra. Bora. Porque tem que ser escondido. Não pode ser na frente aqui no pátio. Tu é doido, é? Pode não, mas tem que ser escondido. Bora, macho, não vai ter problema não. Olha, o menino trouxe o bombom para nós chupar depois. Para disfarçar ali o Halls, né, o Frigels, vamos pagar, né, na internet. Porque é mal, né, o Ice Kiss. E aí? O mal sempre vai te chamar para as intocas. Por quê? Porque já dizia a palavra, por que o pessoal não vai para Deus? Porque para que suas más obras não sejam reveladas. Quem está no mal vai se esconder. Agora quem está na luz vai se revelar. Então, não se esconda, porque se você estiver se escondendo, é sinal de que você está nas trevas. Se tu tem um amigo jovem que te chama ali para um negócio escondido, não vá. Porque é coisa ruim, é coisa que não presta. Aí vem aqueles jovens que vão dizer assim: ei, tua mãe não pode saber não, viu? Eita, corre. Se a mãe e o pai não podem saber, coisa boa não é. Não é verdade? E hoje em dia, os aparelhinhos de celular, as mensagenzinhas, os grupinhos secretos, as mensagens que ninguém pode ver, hein? Não me responda não. Quem é que apaga mensagens aqui? Quem é? Que conversa com alguém depois vai e apaga? Se apagou é porque não devia estar conversando aquilo. Hein? Se apagou é porque o negócio não presta. Ai, minha mãe não pode olhar meu celular não. Por que ele não pode olhar seu celular? Hein? A gente tem que ficar alerta para essas coisinhas aí. Ai, a minha senha ninguém pode saber. Primeiro, se é meu filho, não vou negar uma senha não, mas eu tenho que saber. Eu tenho que saber com quem está conversando, que joguinho está entrando, se é online, se não é. Eu olho histórico. Pelo menos uma vez na semana eu tenho que pegar o celularzinho dele e ver o que foi que ele viu. Tem que ter um controlezinho, porque é pequeno. Mas o jovem faz o que você quiser, mas vai ter prestação de conta. Um dia vai ser cobrado. A semente vai crescer. E será que é uma semente boa ou uma semente ruim? Hein? Não sabemos. Para voltar para o nosso texto aqui, o caminho já da reta final, falar um pouquinho sobre sabedoria, um pouquinho mais. A palavra do Senhor nos diz o quê? A sabedoria, ela é do alto. Ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, plena em misericórdia e bons frutos. Ela é imparcial e sem fingimento. Ou seja, seja lá o que a gente deseja, o que a gente quer, a meta que a gente quer chegar, o problema que a gente quer se livrar, a situação que a gente está pedindo para Deus resolver, Ele pode enviar sabedoria nessas questões, basta a gente pedir. Aí só para a gente reconfirmar aqui, quando essa sabedoria vier do alto, a gente não pode duvidar. A gente não pode duvidar. Por quê? Porque se você perder tempo duvidando, não vai acontecer, não vai rolar. Já imaginou o cego? Jesus disse para ele: vai, lava ali teu rosto lá no tanque. Para que isso? Eu posso passar aqui na minha manga aqui mesmo, não precisa ir lá não. Já pensou numa dessa? Eu tenho fé que eu vou ser curada. Basta eu tocar nas orlas lá do vestido dele. Eu vou enfrentar aquela multidão e vou tocar. Aí, quando ela chega lá, que ela toca,
Jesus ainda diz assim: quem foi que me tocou? Já pensou numa dessa aí? Aí imagina se ela fica calada. Talvez a cura dela não tivesse sido completa. Porque tem um contexto aí sobre essa história. Primeiro, porque ela estava doente de uma enfermidade que, se ela fosse pega no meio do povo, ela era apedrejada. Então ela estava correndo risco de morte. Se ela tivesse ali e fosse pega, ela ia morrer. Aí quando Deus diz assim para ela: quem foi que me tocou? Ela diz: foi eu, porque ela já tem plena certeza que ela está curada. Então a gente não pode retroceder de jeito nenhum. Se Deus derramou dos altos céus aquela inspiração, aquela palavra, usou aquela pessoa e disse assim: faça isso, eu vou fazer isso aqui. Eu não vou voltar atrás. Aí vem o nosso mal de ser humano. Naamã, para quê? Tem muitos rios muito mais limpos do que esse aqui. Ele estava olhando para a água e Deus não estava olhando para a água. Deus não queria nem saber a questão da água. Deus queria quebrar o orgulho dele. Queria quebrar aquilo que para ele era mais valioso ali, a posição dele. Ele era um general, né? Era um general, acho. Não lembro bem. Ele era um general. Eu não ia quebrar o orgulho dele mergulhando numa água podre ali 7 vezes. E aí, o que é que a gente tem de tão precioso que às vezes a gente não quer quebrar esse nosso orgulho? O que é tão precioso na nossa vida que às vezes a gente não quer ferir? Já imaginou uma mãe que recebe do Senhor: olha, teu filho está com problema com droga, né? Tá assim. A partir de hoje não dê mais nem um centavo para ele. Aí a pessoa vai, mas se eu não der mais dinheiro para ele, ele vai me odiar. Ele vai sair de casa. Ele vai roubar. Ele vai conseguir dinheiro, sim, de qualquer outra forma, ele vai conseguir. Mas foi que Deus disse: não dê do seu. Essa situação ela é bem recorrente, gente. No dia que a gente está vivendo hoje, isso acontece muito. Deus tem falado para muitas pessoas que estão vivendo nessa situação assim: não dê mais nem um centavo para o seu filho. Não dê mais nem um centavo para o seu marido. Não dê mais nenhuma esmola para essa pessoa. E as pessoas estão ouvindo isso e simplesmente estão pensando assim, na forma de homens: mas eu não posso. O que vai acontecer se eu negar? Deus já me derramou a sabedoria. Gente, é necessário ter consequência. É necessário ter consequência. Enquanto você não toma uma atitude de fé mediante a sabedoria de Deus, nada vai mudar, gente. É impossível você ganhar uma guerra sem entrar na batalha. Ai, Deus vai ganhar por mim. Vai nessa. Eu não vou fazer nada, eu vou só orar e Deus vai fazer o milagre. Tá bom, meu filho. Saiba que você não é o autor do milagre, mas você é o meio que o Senhor vai usar para fazer o milagre. Deus quer usar você, por quê? Porque Deus quer quebrar algo em você também. É simples assim. Por esses dias eu falei para uma pessoa: olha, Deus pode resolver essa situação rapidinho. Pode mesmo. Mas só que o Senhor quer trabalhar em você, não é nessa pessoa aí não. Como foi que tu viveu até hoje? Tu não era humilhada, não? Era. Tu não fazia coisa sem querer, não? Dentro de casa? Era. Tu era desrespeitada, não? Por onde tu andava? Era. Aí tu quer que um troço desse volte para continuar essa mesma história desgraçada? Eu não disse isso não, né? Mas eu pensei. Você quer que a pessoa volte para tu ter uma mesma vida desgraçada dessa aí? Você pode não se amar, mas Deus lhe ama. Essa é a grande verdade. Tem tanta gente no meio do povo de Deus que não se ama, gente.
que não se valoriza, se permite viver cada situação que o Satanás prepara ali minuciosamente para lhe humilhar, para lhe pisar, para lhe fazer sofrer. O povo de Deus tem muita gente que não se ama, que se permite viver situações péssimas, mas Deus lhe ama. Mude você. Não aceite mais isso não. Ai, mas eu vou. Falou mais, já era, gente. Tem muita gente, infelizmente, servos de Deus, que vão passar toda uma vida vivendo a mesma coisa, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, porque infelizmente não tomam atitude. Não pega a sabedoria que vem de Deus e usa. Eu canso de repetir, tem uma pessoa da nossa congregação que acho que ela tem ódio de mim, não vou dizer quem é não. E a culpa é tua, pastor? É não, porque eu sempre usei a palavra de Deus. Então quem odeia a palavra de Deus é um problema entre ela e Deus. Mas sempre que essa pessoa vinha pedir palavra de Deus, o Senhor sempre usava a mesma palavra, eu sempre falava, porque eu não sou doido. Deus, ele veio à terra, não foi trazer paz não, está escrito lá. No livro do João, se não me engano. No capítulo 17 também, se não me esqueci. Deus não veio trazer a paz à terra, não. Quem pensa isso está totalmente enganado. Porque o mundo já era do Satanás. O mundo já era dele, gente. Já era tudo dele. Já estava tudo perdido. Então quando ele veio foi para resgatar. E a única forma de resgatar alguém é através do quê? Da batalha. Jesus ele não veio trazer paz, não. Se você acha isso, você está totalmente enganado. Ele veio trazer a espada. E é interessante que Deus já está com algumas semanas que ele está usando esse mesmo versículo. É por mim, é pela pastora, é pelo pastor Tiago, é pelos ministros. Ele está dizendo assim sempre. Deve ser porque algo muito tremendo está prestes a acontecer. Ele diz assim, olha, dentro de uma casa vai estar ali divididos, esposa e marido, vai estar divididos os filhos, nora contra sogra, irmãos divididos dentro do seu lar. Por quê? Porque quem quer ganhar o seu vai batalhar. Quem quer ganhar o seu vai olhar na cara e dizer, ó, a palavra de Deus é isso e isso aqui. Eu não aceito isso para a minha vida nem para os meus filhos não. Tá bom de parar com isso aqui. Vai ter que batalhar, gente, vai ter que dar a cara a tapa. Vai ter que ir para a guerra. Mas enquanto a gente ficar nessa de que Deus vai fazer e continuar na mesma vida, não vai acontecer nada. Porque é que a palavra de Deus diz assim, ame o próximo como a si mesmo, né? É muito linda essa palavra. Ame o próximo como a si mesmo. Mas o povo de Deus não está se amando não. Muita gente do povo de Deus não está se amando e está aceitando na sua própria vida, na sua própria carne, aquilo que é desagradável, aquilo que lhe humilha, aquilo que lhe faz mal. Por quê? Aí vamos voltar lá para Deuteronômio que diz assim, não terá outros deuses diante de mim. Amará o teu Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Não vai ser só imagem de ídolos como a gente se apega para falar mal dos outros, não. Né? Porque a gente, crente, a gente ama isso. Ai, as pessoas lá do catolicismo não amam Jesus, não amam Deus. Por quê? Porque eles adoram as imagens. E adoram mesmo. Eu conheço uma reca que diz assim, não adoro não, eu só tenho em casa porque eu acho bonito. É mesmo? Então por que tu se ajoelha? Para que tu pede alguma coisa? Para que tu ora? Para que tu reza? Aqueles templos lá, tudinho, não é de um, de outro, não. Aquelas procissão, não é do fulaninho, da fulaninha, da fulaninha, não. Se isso aí não é adoração, é o quê? Não tem justificativa. Mas só que a gente ama falar isso para falar mal dos outros. É verdade. Perdão, Senhor, mais uma vez. E a gente? A gente também tem nossos ídolos.
A gente também tem coisas acima de Deus que a gente coloca também. Um parente, por exemplo, que a gente passa a mão na cabeça. Um filho, um marido, uma esposa. Uma situação, um pecado. Um objeto. Não me desfaço de tudo, mas eu não vou deixar de assistir aquela série lá, não. Pode me pedir o que for, mas eu não vou deixar de ouvir as músicas lá daquela banda que eu gosto. É desse jeito. Rapaz, me peça tudo, mas não dessa para deixar a amizade daquela pessoa, não. Eu abandono tudo, mas não abandono lá o meu paquera lá do colégio. Eu não abandono minha amante. Eu não me abandono esse vício. É assim. Esses são os ídolos dos crentes. Esses são os nossos ídolos. Então a gente tem muito também. Então a gente tem que ter essa atitude. Que a gente tem que receber do alto a sabedoria de Deus, tem que pôr em prática. Já sabendo que vai ter guerra. Mas o que é que acontece? Quando você usa a palavra de Deus, quando você se ama, você lança a guerra da pessoa com Deus, aí você sai de cena. É simples assim. Aí sim Deus vai agir, depois que você faz tudo. Porque o milagre quem faz é Ele, você não pode fazer o milagre não. Você pode pedir a sabedoria do Senhor. Você pode agir conforme a sabedoria do Senhor. Aí pronto, quando você lançou, né, a palavra diz assim, lança o teu pão nas águas, né? Você vai lançar e quem vai fazer o resultado é a água lá, ó. É o Senhor que vai fazer o mover. Você vai plantar a semente, quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então, lança. Queira nem saber o que vai acontecer depois. Pega essa bomba e corre. Fica lá não, fica nem lá, nem para tu não ouvir. Né? Tu ouvir, vai ouvir de longe. Não é verdade? As maiores coisas acontecem quando o povo de Deus se levanta para guerrear. Quando Deus manda que o crente obedece, aí pronto. Aí o milagre vem, a bênção vem, aí tudo acontece. Porque já dizia a palavra do Senhor para encerrar. No verdadeiro amor, o verdadeiro amor, aliás, ele lança fora todo medo. Se alguma coisa na tua vida te faz sentir medo, isso não está bom. Se alguma coisa te faz sentir receio, analise essa situação aí para resolver. Não deixa aí passar o tempo sobre a situação achando que vai ter jeito, porque não vai não. Não vai mesmo. Pega essa espada e vai para a guerra, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé, aleluia.